Olá, queridos, graça e paz, amém. Creio que os irmãos estão bem, graças a Deus. E mais uma vez queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que você iremos aprender para a glória de Deus. Espero que você esteja desejosos para ouvir e aprender, amém. Porque o Espírito Santo ele nos ensina a caminhar em toda a verdade, assim como o Salvador falou. Mas antes de estar fazendo essa leitura do texto, vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo para nos direcionar nessa mensagem. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Também estou ansioso, porque a gente estuda, medita, mas o Espírito Santo ele sempre leva a gente mais adiante. Amém, queridos? Então, convido você a fechar seus olhos, estar orando, falando com o nosso Pai. Amém? Para que Ele permaneça falando conosco. Paizinho amado, Pai querido e Pai santo, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos te render graça, louvor, majestade, porque Tu és merecedor, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor rogou ao Pai para que enviasse o Consolador para morar conosco e nos ajudasse a entender a Tua palavra a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai, por estar na Tua presença sem culpa, sem condenação. Meu Deus, com a mente aberta, Senhor. Meu Deus, para ouvir e aprender mais da Tua palavra, Pai. Queremos te agradecer, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é o nosso advogado, Pai. O Senhor é o socorro mais bem presente na hora da angústia, no momento de aflição. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos ama, Pai. Isso é motivo suficiente, meu Deus, de permanecer buscando a Tua palavra, de permanecer fazendo a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento, nós iremos, Pai, ler ou ouvir a Tua mensagem. E peço, Pai, a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de meus irmãos, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nos dá a direção dessa mensagem, Pai. Porque a Tua palavra mesmo diz que sem nada nós podemos fazer sem a Tua presença, Pai. Eu sou dependente da Tua presença. Os meus irmãos são dependentes da Tua presença, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos revela a Tua palavra, revela a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos ofereceu por meio do Teu sacrifício naquela cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. A única maneira, Deus, de nós mostrarmos a nossa gratidão e agradecimento ao Senhor é fazendo aquilo que é da Tua vontade, fazendo aquilo que é do Teu agrado, fazendo aquilo que o Senhor, meu Deus, um dia, Senhor, deixou, meu Pai, escrito por meu Deus santos profeta e apóstolo, Pai, a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer que nós faça como os filhos. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Pai, que habita dentro de mim e de meus irmãos, tenha plena liberdade. Abre nossos olhos do entendimento, Pai, nesse momento, para entender e compreender a Tua palavra e que nós permaneça buscando, Senhor, cada dia aprender com o Teu Santo Espírito que tem nos ajudado, nos fortalecido, nos capacitado para fazer a Tua obra. Assim eu te oro e já te agradeço, Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero compartilhar convosco uma mensagem onde iremos ver o agir de Deus na vida do apóstolo Paulo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos significa atuação dos apóstolos. Amém? Quero que você reflita comigo, quero ser breve, mas tirar algumas lições para mim e para a tua vida e buscar viver aquilo que você tem aprendido, porque isso é o que agrada a Deus. Eu vou estar fazendo a leitura. Algumas traduções ela trata que esse livro de Atos fala a ilha de Malta, outros a viagem de Paulo até Malta, mas eu queria ler com você na tradução. Eu costumo ler na King James, na Sociedade Bíblica, mas eu vou estar comparando na King James e na João Ferreira de Almeida, traduções muito boas. E
eu incentivo você também a, quando estiver estudando, estiver com 2 ou 3 Bíblias, para que eu e você entenda melhor aquilo que o Senhor tem falado conosco, amém? Atos capítulo 28, do versículo 1, que diz assim: estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstravam impressionamente bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava no fogo, uma víbora, na sua potão uma serpente, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. E assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observando que nada lhe faria mal ou que nada lhe acontecesse, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Só vou fazer a leitura até aí. Esse texto é um texto muito bom, muito maravilhoso, onde iremos aprender bastante aquilo que o Senhor quer falar conosco. Peço que você fique atento a essa palavra, uma palavra de muito ensinamento, uma palavra onde iremos entender a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que buscam obedecer. Tem um livro bem conhecido, Kate Phillips, ele narra o seu ministério, a sua história, e num certo momento ele faz uma viagem. Nessa viagem o avião que ele estava caiu, e o escritor disse que ele viu a óbito, e nesse momento em que ele faleceu, ele disse que ouviu a voz do Senhor, e o Senhor perguntou a ele e disse: olha, os teus dias de vida aqui na terra acabaram, mas ainda há uma segunda chance. Se você quiser voltar a viver, há uma condição: eu soprarei de volta o fôlego de vida sobre você, mas você irá onde eu mandar, pregará onde eu lhe enviar, e irá a qualquer hora que eu mandar. E o príncipe, o evangelista, porque aquele que é filho é príncipe, ele decide obedecer e se torna um homem de Deus, onde Deus deu muitas vitórias, Deus deu muito livramento, e foi usado como um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Assim iremos aprender essa noite com esse texto. Nós vimos que Paulo, nessa viagem, queridos, Paulo ele não estava numa condição de exigir muita coisa, porque Paulo, quando ele faz essa viagem, Paulo ele é tido como um prisioneiro. A palavra vai dizer que quando Paulo ele faz essa viagem para a Itália, ele e outros presos, eles vão fazer essa viagem para a Itália, iria passar por algumas cidades. Paulo como prisioneiro e mais de 200 pessoas nessa embarcação. E chega um momento que, por volta da meia-noite, se levanta uma grande tempestade. E por meio dessa tempestade que se levantou,
o barco não suportou, naufragou. Aquelas pessoas que estavam ali, um centurião chamado Júlio, da corte imperial, que era um dos principais que regia aquele povo, que organizava, que levava os prisioneiros, que fazia o transporte dessas pessoas que eram tidas como cativas, como prisioneiros, pois era um homem que tinha um grande valor para a corte, era um homem de muita responsabilidade, um homem que fazia o seu papel perante a lei romana, perante a lei da Itália. Era um homem que tinha muitos conhecidos por várias cidades, até porque cada cidade que eles passavam, eles paravam, se alimentavam. Mas a palavra de Deus vai dizer que por volta da meia-noite aquele barco naufraga, ele vai a naufrágio. Aquelas pessoas que estavam ali no barco tiveram que sair de imediato, pegaram os destroços do navio, louvado seja Deus, e foram nadando até uma ilha chamada Malta. E quando eles chegam naquela ilha chamada Malta, a Bíblia vai dizer que estando eles salvos em terra, os habitantes daquela ilha demonstraram, tem traduções que se fala uma bondade, tem traduções que se fala uma grande hospitalidade. Era um povo hospitaleiro daquela ilha. E quando aquele povo se reúne por volta dessa hora, entrando pela madrugada, os homens que tinham se molhado, nadando, a palavra de Deus vai dizer que agora eles começam a catar madeiras para fazer uma fogueira. Quem acampou ou quem acampa sabe o quanto é bom numa noite de frio estar do lado de uma fogueira se aquecendo. E não só aquecendo, mas também refletindo naquilo que Deus fez. A Bíblia vai dizer que quando eles se reúnem e começam a catar gravetos, Paulo também começa a catar gravetos e jogando na fogueira, pois a noite estava muito fria, e se eles não permanecessem colocando madeira, aquele fogo iria se apagar, eles iam ficar com muito frio, talvez até adoecer de uma pneumonia. Uma coisa que eu entendo, que na nossa vida o Espírito Santo ele simboliza fogo. Temos que estar mantendo esse fogo, essa chama acesa, para que você permaneça aquecido pelo Espírito Santo, avivado, cheio da presença e da graça do Salvador. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Temos que buscar ter essa vida, esse compromisso, essa busca, essa comunhão com nosso Senhor, permanecer com a chama do altar aquecida, para que na noite de frio, para que nos momentos de dificuldade, essa chama, esse desejo permaneça aceso em nosso coração. Me lembro do profeta Jeremias, que quando ele estava em cativeiro, uma moça que gostava muito dele foi visitá-lo, levar uma comida para ele. E um dos soldados ele vai furar Jeremias com espada e acaba matando essa jovem que ele gostava muito. Jeremias se decepciona por ver alguém que ele amava muito sendo morto lá na sua frente. E Jeremias ele chega na conclusão que não iria mais pregar a palavra de Deus. Mas de repente Jeremias começa a questionar e dizer que Deus foi mais forte do que ele, que Deus tinha vencido ele. Ele disse que não queria mais pregar, não queria falar da palavra de Deus, mas ele disse que não sabe o que acontece. De repente vinha um fogo queimando de dentro dele e ele não conseguia parar de falar da palavra de Deus.
Louvado seja Deus. Mesmo não querendo, o fogo estava aceso. Porque muitas das vezes acontecem situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que acaba nos deixando nessa condição de querer questionar, de dizer que vai parar, de dizer que não vai mais continuar. Mas, queridos, irmãos, a chama que existe dentro de mim e de você é o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo de Jesus. O fogo não se apaga, ele permanece ardendo e aquecendo. O Espírito Santo é fogo consumidor. Louvado seja o nome de Jesus. Permaneça, não volte atrás, prossiga. Você já caminhou muito, já está muito distante. Você já está prestes a entrar na Jerusalém celestial. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus Cristo faz a promessa da descida do Espírito Santo, ele disse: olha, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Louvado seja Deus. Paulo começa a catar aqueles gravetos para permanecer com aquela chama, aquele fogo aceso, aquecendo aqueles homens. A Bíblia vai dizer que por um certo momento, Paulo, quando ele pega em algumas madeiras, uma cobra, ela vem e se enrola na mão de Paulo. Glória a Deus. E aqueles homens agora eles começam a ficar questionando entre si. Versículo 3 do capítulo 28, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravete e os lançou no fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se em sua mão. Aquela cobra ela se espanta com a quentura do fogo e ela procurou algo para tentar escapar. Se agarrou na mão do apóstolo. Versículo 4, e assim que os habitantes da ilha viram a cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Então veja que aqueles homens, quando viram Paulo naquela condição, disseram: com toda certeza esse homem é um assassino. Ele sobreviveu do mar revolto, mas agora a justiça veio sobre ele. Louvado seja Deus. Mas as tribulações que eu e você passam, assim como Paulo passou, não é para a morte, mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu e você temos que entender que nem toda vez que você está passando por um momento de dificuldade, uma certa situação, é porque Deus não nos ama. Não, queridos. Mas é porque Ele quer nos mostrar o seu poder em nós e através de nós se manifestando. Uma certa mensagem, os homens chegam e dizem: Senhor, aquele homem cego, quem pecou? Ele? O pai, a mãe? Jesus disse: não, nenhum deles pecaram. Mas era para que o poder de Deus se manifestasse. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes o poder de Deus se manifesta no momento mais difícil da minha e da tua vida. Aquela cobra ela se agarra no braço de Paulo. E os homens disseram: olha, esse homem não escapa não. Cobra muito perigosa. Mordeu a mão dele por conta do calor. Mas eu queria compartilhar um texto com vocês que se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18, para aí você ver que aquilo que o Senhor fala se cumpre. Amém, queridos? Ela se cumpre na minha, na tua vida. Marcos 16, versículo 17 e versículo 18.
que diz, Marcos 16, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida. Eu vou ler do versículo 14 até o 18, para que você tenha uma compreensão maior. Essa mensagem é uma mensagem de quando Jesus Cristo fala da ressurreição de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a 2 de seus discípulos e dá uma ordem para a evangelização. Versículo 14 diz assim: E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e sentou com ele, ou cerrou-se com eles, a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu quero que você preste atenção nisso. E estes sinais acompanharão aqueles que crêem. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Em meu nome, no nome dele, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará dano. Se impuser a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se eu e você estiver buscando se encher da presença de Deus, se beber alguma coisa que tenha veneno, você e eu não morrem. Se colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se colocarem eu e você numa cova do cheio de leão, não vai acontecer nada. Se passar pelo fogo como Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha pelo rei Nabucodonosor, não vai fazer dano algum. Se você passar pelas profundezas da água como Jonas passou, também não é para a morte. Louvado seja Deus. Se você estiver obedecendo a Deus, iremos caminhar com Ele sobre as águas, assim como Pedro caminhou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se você estiver obedecendo a Ele, veja o que aconteceu com Moisés, quando Deus chama Moisés. Ele pega o cajado, joga no chão, pede para que Moisés pegasse de volta, ela se torna uma serpente. Manda Moisés pôr a mão sobre o seu peito. Quando Moisés olha, sua mão está cheia de lepra. Ele pede para Moisés pôr a mão de novo, Moisés põe. Quando volta, está limpo. Isso está disponível. Foi Jesus Cristo quem falou. Foi o nosso Pai quem nos deu esse presente. Tem irmãos que muitas das vezes dizem: não, irmão, mas crente não tem poder, crente não tem... Não, irmão. O crente não tem poder, mas aquele que habita dentro do crente, que é a presença do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A presença do Consolador. Ela faz com que você tenha essa oportunidade de pôr a mão sobre os enfermos e ser curado. De pôr a mão sobre uma pessoa que está com espírito maligno e ela ser curada. O que eu acho interessante é que o texto em que você leu, não existe investida diabólica que não possa se rever ou se acabar diante do fogo produzido por Deus. E sabe o que significa ser o fogo? Um crente cheio do Espírito Santo. As investidas de Satanás, elas não vão deixar você triste, desanimado. Ela não vai fazer com que você pare no meio da caminhada. Mas essa chama tem que permanecer acesa dentro de mim, dentro de você.
Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar para vós um lugar, para que onde eu estiver estejais também. Essa é a promessa, uma garantia de que você seríamos guardados. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. E você deve também confiar. Versículo de número 5. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto no momento, mas havendo esperado por muito tempo, observando que nada e nenhum mal lhe tinha acontecido, mudou de opinião. Disseram que Paulo era um Deus. Muitas das vezes eu e você passamos por situações que pessoas olham para mim, para a tua situação, dizem: é o fim. Aleluia. Glória a Deus. Não tem mais jeito não. Não tem mais solução. Agora ele vai parar. Agora ele vai desistir. Alai comando revadagaçou. Alabacamancho revaga. Agora ele vai parar. Mas existe um Deus no céu que é na minha e na tua vida. Existe um Deus todo-poderoso que nos livra de toda investida. Olha o que ele fala para Isaías no capítulo 41. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão conduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Por quê, Isaías? Versículo 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na minha e na tua vida? Ele nos confiou e nos deu o Espírito Santo, mesmo vendo aquilo que ninguém consegue ver, mesmo sabendo que você iríamos errar e pecar. Ele nos deu esse presente, o Espírito Santo, para que você fizesse a vontade dele. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. A palavra de Deus diz, queridos, que ele, nos conhecendo, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas fraquezas, Paulo vai dizer: não sabeis tu que sois casa e morada do Espírito Santo? Ou não sabeis tu que sois casa e morada do Divino Espírito de Deus?
é porque muitas das vezes eu e você passamos por situações que às vezes eu e você questionamos o agir de Deus. Mas eu queria compartilhar algo que Pedro ele vai expressar. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. O versículo de número 18, 17 e 18, que diz assim: E esses tais são como fontes sem água, como os névoos impelidos pelo temporal. Para ele está reservada a negridão nas trevas, porquanto proferindo palavra mentirosas de vaidade, enganando com paixões carnal, por sua libertania ou libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Esse texto é um texto onde Pedro ele fala do sócio mestre, de um caráter, obras injustas. E para que você, queridos, não caia nessa ladainha, nessa obra de mentira, de engano, que muito está aplicando isso, temos que ter uma intimidade com o Espírito Santo para discernir quem é enviado por Deus e quem é enviado pelo nosso adversário. Bem-aventurados são todos aqueles que vêm em nome do Senhor. Quando Paulo ele fala a Timóteo no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo diz: Mas expressamente o Espírito diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira e juram enganosamente. Então eu e você fomos alertados. Graças a Deus por isso. Recebemos um alerta. Recebemos o Espírito Santo. Nada aconteceu com Paulo porque ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquela cobra não fez dano algum. Paulo lançou-la de volta no fogo. Essa serpente simboliza Satanás. Esse fogo simboliza a presença do Espírito Santo. Livramento de Deus. Manifesto do Espírito Santo na vida de Paulo. Aquelas pessoas que achavam que Paulo iria morrer, quando passou um tempo, onde aquela cobra tinha um tempo determinado para que o veneno dela invadisse toda a circulação do sangue e levasse aquela pessoa a óbito, eles disseram: não, tem alguma coisa errada. Já passou do tempo, ele já deveria ter morrido. Glória a Deus. Mas nada aconteceu, porque tinha uma promessa sobre a vida de Paulo. Tem uma promessa sobre a minha e a tua vida. Aquelas pessoas olharam e disseram: olha, nada aconteceu. Eu creio que esse homem é um Deus. Paulo era de carne como eu e você. Homem. Mas ele tinha a presença do Espírito Santo no espírito dele. Um relacionamento. E nós vemos que através desse relacionamento, Paulo ele recebe livramento. Não aconteceu nada com ele porque ele andava na obediência do Senhor. Deus era na vida de Paulo. Deus é na minha e na tua vida.
Deus deu livramento a Paulo. Deus deu vitória a Paulo. Mas para que isso aconteça, Efésios capítulo de número 6, diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Para que essa longevidade de vida, para que você honre ao Senhor, para que você obedeça a nossos pais, para que você faça o poder de Deus se manifestar por meio da minha e da tua vida. Como assim? Como isso vai acontecer? Através da minha obediência e da tua obediência, porque vocês somos abençoados. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1 e o versículo 3, Paulo diz: Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E você somos abençoados. Irmãos, Deus ele nos ama, e por Ele nos amar, Ele quer que você permaneça buscando ter esse relacionamento com Ele. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de aprender mais com o Espírito Santo. Quero agradecer também aos irmãos que têm ficado até o fim ouvindo essa mensagem, talvez no Facebook, no YouTube, no Instagram, não sei. Mas peço que você permaneça desejoso, compartilhe. A nossa intenção não é ganhar dinheiro, não é ganhar seguidor, não é querer mostrar que somos alguma coisa, até porque todos nós somos irmãos em Cristo. A palavra de Deus diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que Deus deu e dá a mim e a você não é para mim nem para você, é para Ele. Romanos 12, sacrifício, um culto racional, com sacrifício vivo, santo e agradável. Então o culto é para Ele. Amém, queridos? Eu e você somos para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Permanece firme, sendo crente cada dia mais, eu e você, e buscando aprender. Como digo, assim como você, eu sou aluno do Espírito Santo, estou aprendendo com a ajuda dele. E eu creio que através da ajuda do Espírito Santo, eu e você iremos fazer com que o poder de Deus, a obra redentora, se manifeste através da minha e da tua vida. Porque a palavra de Deus diz: todos aqueles que crerão os sinais o seguirão. Vida sendo curada, vida sendo salva, vida sendo liberta, vida sendo transformada, vidas sendo edificadas por meio da palavra que vai sair da minha e da tua boca, porque ela vem de Deus. É isso que Deus quer. Permanece firme, buscando a presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de pregar o Evangelho. Vai e anuncie as boas novas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.